Fala galera, Rosman da Ainda Queima aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, como vocês já vieram acompanhando aí ao longo do último mês de outubro, tava rolando o Aindatober, o desafio de desenho diário aí do Ainda Queima. A gente cobriu todos os 31 desenhos, faltando um na verdade, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Como eu falei antes, nesse desafio, o Ainda Queima tava propondo no seu Instagram, convidando artistas parceiros, né, para cada um fazer o desenho de um dos dias. Eu estava fazendo aqui pelo canal e pelo meu Instagram o desenho de todos os dias. Mas o dia 27, que era a palavra bengala, era um dia especial. Nesse dia eu não faria um desenho comum como os que eu estava postando no meu Instagram. Porque esse dia foi o dia que eu fui o escolhido para botar minha arte lá junto de todo mundo na página do Ainda Queima. Então, como eu faço parte do coletivo, né, eu consegui ser um dos primeiros a escolher a palavra, eu escolhi logo a palavra bengala, que foi uma das que a gente tinha sorteado. Eu queria fazer com essa palavra algo um pouco além do que eu faria nos outros dias, fazer algo que se destacasse um pouco mais, que levasse um pouco mais de trabalho. Então, foi aí que eu decidi fazer uma animação. Bom, então vamos lá. Começar dizendo por que eu escolhi essa palavra, né? A gente foi sorteando as palavras e vendo o que dava. E quando a gente começou a ver quem que ia fazer qual palavra, quem que ia pegar qual dia, eu logo associei essa palavra tanto à bengala de fato, né? Ao objeto bengala, quanto ao tigre de Bengala. E aí eu comecei e já veio na minha cabeça uma ideia de misturar as duas coisas. Eu queria criar já estava com essa ideia de juntar o RP Generator com o Aindatober, então eu já visualizei de fazer um personagem que fosse ao mesmo tempo um tigre de bengala, que estivesse caminhando, mancando, usando uma bengala. E foi a partir dessa ideia que eu comecei a desenvolver esse desenho, essa arte. Então vamos lá. Na primeira etapa aqui, a gente teve essa fase que era para eu descobrir que personagem é esse, né? Como eu tava fazendo tudo com essa pegada de RPG, eu já lembrei dos Rakshasa, que são um tipo de demônio que existe na mitologias asiáticas e também existe no Dungeons and Dragons, em alguns RPGs, que é um demônio que ele tem essa cara aí felina, essa cara de tigre, ele tem uma certa ganância, um pouco ardiloso, e aí eu comecei a ter essa ideia desse cara que seria um tigre de bengala na sua fisionomia e que seria já um velho, já bem antigo assim, que caminharia pelas terras de Gandhari e que ele seria o sobrevivente de um expurgo que teve dos demônios. Ele conseguiu usar sua magia para permanecer aqui na superfície, só que isso custou toda a sua vitalidade. Então hoje ele é um tigre, né, que é uma figura imponente, mas ele ao mesmo tempo ele é muito fragilizado, ele é mais magro, ele caminha de forma corcunda, mancando. Então a gente passou por essa fase aqui de fazer a concepção, né? Como era uma animação, eu não precisava aqui fazer um desenho já muito elaborado. Essa fase serviu mais para eu descobrir como é que ia ser o formato desse tigre, como é que ia ser o traje que ele ia estar usando, as proporções, e também para definir a cabeça dele, como seria. Fiz algumas experimentações aí até eu achar um formato de cabeça que fosse o que eu considerava ideal e de acordo com o estilo que eu estava desenvolvendo. Então esse foi o estudo para descobrir o personagem, que posteriormente eu batizei de Kailash, o Bengala. O personagem estava pronto, estava na hora de partir para começar o trabalho difícil, o trabalho que ia tomar mais tempo, que seria desenvolver esse movimento, essa animação. Então, começando aqui, eu decidi começar pelo movimento em si. Na animação a gente tem o que a gente chama de walking cycle, que é quando você desenvolve, como o próprio nome diz, um ciclo de caminhada. E esse aqui seria nada mais nada menos do que um walking cycle um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele envolveria um ritmo, como posso dizer, ele é um ritmo um pouco diferente. Como eu queria que ele fosse manco, corcunda, o braço meio pendurado assim, esse ciclo ele não seria um movimento tão natural. Uma passada seria maior do que a outra, mais demorada. O braço não necessariamente acompanharia o balanço que ele costuma fazer no corpo. Então, o que eu fiz? Eu decidi optar pela técnica da rotoscopia, onde a partir de fotos do movimento, a gente consegue ir desenhando e criando essa caminhada. Essa primeira etapa eu fiz isso. Eu peguei fotos que eu tirei caminhando, imitando as poses que eu queria que o desenho mostrasse. Depois eu comecei a fazer alguns ajustes finos, né? Por uma coisa que não se encaixava muito bem, um
braço que não estava muito bem no lugar onde devia estar, uma mudança de tamanho entre os desenhos, de proporção, e a gente chegou a esse primeiro resultado, que é só a caminhada com a bengala. Eu ajustei ele algumas vezes, pé às vezes não ficava muito bom, a bengala às vezes não ficava muito boa, então eu fui ajeitando até a gente conseguir desenvolver essa caminhada um pouco mais lisa. E assim que eu fiz ela, eu também já peguei aquele desenho original do personagem e encaixei ela em uma das posições-chave para ver como que ficava. Bom, a partir daí eu já tinha uma posição que tava meio que o rascunho completo, né? Com a roupa toda, com a bengala, com a cabeça. Então eu comecei a partir para os micromovimentos dentro desse desenho. O macromovimento, como eu tô chamando aqui, isso não é nenhuma nomenclatura oficial nem nada disso, mas o grande movimento aqui é essa caminhada que a gente já fez. Mas teria outros detalhes, por exemplo, enquanto ele tá caminhando, eu queria que a cabeça dele fizesse um vai e vem. É algo muito sutil, ela tá de frente e ela começaria a se inclinar um pouquinho para a esquerda. E para isso fui fazendo micro mudanças ali no focinho, no ângulo do olho, puxando mais um lado, estreitando mais o outro, até conseguir chegar nesse movimento aqui, onde a cabeça fica indo e voltando, indo e voltando. Bom, aí agora uma vez que eu tinha já a caminhada e o movimento de cabeça, foi uma questão de ir alinhando um com o outro, pegando os frames que eu tinha da cabeça indo e voltando e encaixando ela onde a cabeça original ficava. Depois que eu fiz isso tudo, eu já consegui ter uma primeira ideia melhor, né, de como que ficaria o movimento do corpo, pelo menos. E aqui é um dos primeiros resultados onde a gente já consegue imaginar como que seria esse tigre fazendo essa caminhada, com a sua cabeça balançando, a caminhada, a bengala batendo no chão. E a partir daqui eu pude começar a fazer alguns ajustes mais precisos. Bom, agora que essa caminhada já estava mais desenhada e a cabeça já estava ali, eu comecei a partir de fato para micromovimentos que existem dentro dessa caminhada. Como eu falei, ela é um walk cycle que tem algumas quebras de ritmo e alguns elementos soltos. Então, por exemplo, o cordão dele, o medalhão dele, conforme ele fosse andando, ele iria balançar, como acontece no mundo real. Só que esse balanço não necessariamente ele acompanha o balanço do nosso corpo. Se a gente vai para a esquerda e a gente está com alguma coisa pendurada, a inércia faz um delay, né? Até que o balanço do negócio comece. Então, para o cordão, esse balanço teria sempre um certo atraso em relação ao movimento do corpo. A mesma coisa para a capa. Então, quando ele joga o corpo mais para a direita, o corpo amassa a capa fazendo essa ponta, né? A capa dá uma certa chicoteada. Então essa foi uma etapa muito trabalhosa de rascunhar bastante, de desenhar e redesenhar e dar play e ficar vendo de novo, até eu achar que esses balanços do desenho eles estavam bons o suficiente e estavam aparentando uma naturalidade. O braço também fica balançando, mas depois disso tudo, exportei de novo o arquivo e a gente chegou nesse resultado aqui, onde a gente já consegue observar esses balanços todos que eu estava falando. Bom, a essa altura a gente já tinha grande parte do movimento pronto. Tudo que de fato se movia, tinha movimentos mais aparentes, já estava com eles delineados aqui. Então era uma questão de eu ir encaixando o figurino dele, né, o traje dele, que já estava em um dos frames, nos outros frames. Essa parte é meio chatinha, não é tão difícil, mas ela é mais trabalhosa. Você precisa encaixar em um frame, depois de alguns frames na frente você bota de novo, e aí você começa a imaginar, por exemplo, a calça, como que ela fez essa transição do frame 1 até o frame 5. Você vai fazendo essa transformação, né, de algo que está mais esticado e vai ficando mais dobrado, algo que está mais para a esquerda e vai ficando mais para a direita. Bom, fui encaixando tudo, fui desenhando, né, tudo que estava faltando. Também já comecei a pegar o lápis e numa camada acima e dando um afinamento, né, para essas linhas que estavam brutas, estavam mais rascunhadas, começar a fazer um contorno mais fino, mais delicado, mais parecido com o que o desenho final ficaria, para poder chegar nesse resultado dessa caminhada mais limpa e preparar esse desenho para a próxima etapa, que seria a etapa de finalização. Bom, chegando aqui na parte da finalização, de começo não tem muito mistério. Foi questão de usar o mesmo tipo de finalização que eu estava fazendo em todos os desenhos do Ainda Tober e reproduzir ele aqui nessa animação. O que deu mais trabalho, na verdade, é que eu tive que finalizar cada quadro, um de cada vez, porque eu não queria que o movimento ficasse com aquele aspecto que eu só peguei algo
e fiquei mudando de lugar. Eu queria que ele fosse mais orgânico, mais vivo. Passei o contorno um de cada vez em cada um dos desenhos. Daqui eu já defini também quais áreas seriam de preto total, né? Porque eu uso muito, como eu já mencionei algumas vezes, essas manchas pretas em grandes áreas. E a gente conseguiu, já depois de todos esses contornos, chegar a um primeiro resultado já mais finalizado, né? Onde aqui a gente já consegue ver com bastante clareza o desenho, ver os valores de preto, de branco, como é que eles iam ficar, já o desenho contornado. Aqui parece que ele está pronto, né? Mas na verdade ainda falta uma última etapa da finalização dessa caminhada, que é algo que é uma característica que eu costumo trazer aqui nas minhas ilustrações, principalmente essas mais voltadas para essa pegada de quadrinho e tal, que era o sombreamento. Que essa etapa prometia ser uma das mais difíceis. O que eu fiz? Eu peguei esse aqui, ele tá sem sombreamento nenhum, né? Então eu pegaria todos esses frames e imaginaria que tivesse uma luz média um pouco acima do tigre. Então, para isso, eu pintei o fundo todo de preto e comecei, a partir de um frame, a delimitar onde que ficariam as sombras nesse caso aqui. Tem uma luz vindo aqui de cima, o que ficaria iluminado nessa postura, o que não ficaria. Isso é uma coisa que eu costumo já fazer nos meus desenhos. A questão aqui é que tudo está em movimento, então você tem que pensar isso para cada quadro da sua animação. Uma perna que está à frente está iluminada de um jeito, mas daqui a 4, 5 frames ela vai ir para trás e a iluminação dela vai mudar. Então você tem que pensar nesses momentos-chave, de fazendo esse clareamento, esse sombreamento. Pensar também no movimento da capa, como é que essas dobras iam se comportar, da manga também. Isso admito que foi bem complexo, eu demorei praticamente um dia inteiro para fazer essa parte de ir pensando nas sombras e tudo mais, mas valeu a pena, e o resultado final ficou assim. Aqui a gente já tem o principal, tá quase pronto, a caminhada, a gente já consegue ver aí como é que as formas dele vão se comportando, só meio que a luz que desenha ele, né? O fundo é todo preto, tem as partes todas pretas e quando você bota esse sombreado, essa luz, você consegue ter uma ideia melhor dos volumes que estão envolvidos aqui nesse personagem. E aqui, como estou falando, já estava praticamente tudo pronto. Faltava só uma edição final. E para também não ficar muito cru essa caminhada, eu decidi que, enquanto ele caminhava no escuro, iriam passando algumas construções por ele, como se ele estivesse caminhando longas distâncias. Algo voltando ao início do vídeo que eu tinha comentado, dele ser já um senhor, né? Um demônio antigo que conseguiu sobreviver nesse mundo, tá aqui há muito tempo. Então ele vaga de cidade em cidade. Eu queria trazer esse desenho das construções, algumas em ruínas, passando por ele. Então botei tudo isso no Premiere, botei as construções indo diminuindo para dar esse efeito de que ele está passando por elas. Depois eu adicionei também um efeito de poeira para dar uma textura mais diferente assim para o desenho, e botei também a textura de papel que eu estava costumando usar nos desenhos do AindaTuber no fundo dele. Por último, adicionei uma música que tinha a ver com a vibe aí desse personagem, e esse aqui foi o resultado final. Bom, galera, então foi assim que eu fiz essa animação do Kailash o Bengala, né? Nosso tigre de Bengala aqui pro dia 27, que ainda não tinha sido mostrado no AindaTuber. Deu muito trabalho fazer isso, eu fiquei praticamente um mês trabalhando ali, não em sequência, mas tipo, pegando, indo e voltando nesse projeto. Mas eu gostei bastante do resultado final, espero que todo mundo tenha gostado aí também. Quem acompanhou até aqui, gostou de ver esse passo a passo, não se esquece de dar o seu like, se inscrever. Recomenda aí pro seu amigo que gosta de personagem, gosta de RPG, alguém que é interessado em animação também. Então é isso, galera. Muito obrigado por vir até aqui, acompanhar o vídeo até aqui. E agora que acabou o AindaTuber, vão vir aí mais uns vídeos para espairecer um pouco dessa temática. Vamos puxar algumas outras, então aguarde por novidades.
brigadão de novo e valeu!